computador. Olhem, por favor, aí, se começou a gravar. Vê se está gravando aí para vocês. Está aparecendo? Não, ainda não. Está gravando, sim. Está gravando. Está gravando onde você está vendo, meu Deus? Tá bom. Está gravando. Tá, ok. Boa noite. Hoje, dia 13 de maio, é isso? Sim. 13 de maio. De 2000. Data importante, hein? Data importante. De 2021, nós estamos falando da BRAC Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso tema é um tema um pouco árduo, né, para falar, porque é um tema sobre a morte, mas é o sofrimento ante a morte, né? Joana de Ângeles nos traz alguns ensinamentos, né, a origem de por que a gente sofre, né, com essa questão da morte, da perda, sabe? Vamos então, deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver se dá. Eita, consegui. Deixa eu tirar agora. Tá. Passar. Então, é o livro, né? É o capítulo 12 do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, o médium Divaldo Pereira Franco. Antes de começar o capítulo, tem esse texto, Os Mensageiros da Morte, desse livro, tá? Desse livro aqui, marcado aqui, tá? Do budismo Theravada. Todos aqueles que, imprudentes, não atentam para quando aparecem os mensageiros da morte, durante muito tempo sentirão a dor, habitando algum corpo, forma inferior. Mas todos os homens bons e santos, ao verem os mensageiros da morte, não agem impensadamente, mas dão ouvidos ao que a nobre doutrina diz, e no afeto, amedrontados, vêm do nascimento e da morte a fértil fonte, e se libertam do afeto, extinguindo assim o nascimento e a morte. Esses são seguros e felizes, livres de todo esse espetáculo fugaz, de todo pecado e medo isentos, dominaram todo o sofrimento. Tá? Então, isso está nesse livro, tá? É citado no... É só um esclarecimento, por favor, Edna, antes de começar, por favor, você me permite esclarecer o que eu entendi. Essa citação é da doutrina budista, né? Referência à doutrina ao budismo. Do budismo Theravada, porque tem vários tipos, tá? E aqui ele está dizendo, esse trecho aqui, né? Está dizendo o que a Joana de Ângeles vai dizer durante o capítulo, né? Que a gente não pode viver esquecendo que vamos todos ter um fim, nós e todos os nossos afetos, né? E aqui está dizendo assim, se a pessoa ela entende esse processo, ela também se liberta do afeto, né? Seria o quê? Do apego, né? Do apego aos nossos afetos, né? Porque o que nos faz sofrer é esse apego aos afetos. A gente querer que estejamos todos eternamente com o corpo, né? Porque essa é a nossa condição aqui, tá? Não, foi só assim para lembrar que Joana, de uma forma, para variar, bem direta, faz o link, né? Essa citação, ela dialoga com os princípios da doutrina espírita, né? Dos postulados da doutrina, porque a Joana é bem inclinada. Fátima, é o seguinte, a verdade ela é uma só, dita de muitas formas e maneiras, tá? Então, a Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela traz essa contribuição, né, desse livro do budismo Theravada, tá? Muito bom. Impermanência, né? Vamos lá. Nada é permanente, exceto a mudança. Isso é do Heráclito, tá? Isso é só a foto, né? Só uma ilustração. O que a Joana de Ângeles vai começar a falar é isso aqui. A impermanência de todas as coisas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento.
a sua vigência resulta da intensidade dos fatores causais que o engendraram, né? Então, aqui, dentro na nossa ciência psicológica, né, tem aí, vamos dizer que se a gente pode dizer um prazo, né, do luto, de 2 meses a 2 anos, é mais ou menos considerado normal, né? Então, ela está dizendo isso, que o sofrimento também é impermanente, como todas as coisas no mundo físico, tá? Campo de energia, né? Como equilibrar isso? Como equilibrar esse campo de energia? O campo de energia afetado, no caso das doenças, terminada a prova ou a expiação que depuram, recompõe-se, facultando o equilíbrio. Não obstante, nos sofrimentos morais, quando a desarmonia emocional, por meio do autocontrole, da oração, da meditação, das ações de beneficência, o ser mais facilmente se libera, deixando de valorizar demasiadamente as ocorrências aflitivas, considerando-as naturais no processo evolutivo e, por consequência, aceitáveis. Então, a Joana de Ângeles está dizendo aqui que quando nós estamos doentes, é afetado o nosso campo energético, de energia do corpo. E sabemos que nós somos energia, inclusive a questão material, né? O nosso corpo material, é tudo energia, né? E está dizendo aqui, se terminando a prova ou expiação, a gente se recompõe, né? E quanto aos sofrimentos morais, né? Quando a desarmonia emocional, ela fala o seguinte, por meio do nosso autocontrole, da nossa plena consciência, né? Da oração, da meditação, das ações de beneficência, né? A gente vai conseguindo equilibrar esse campo de energia nosso, tá? Então, assim... É legal quando você explica assim, né, Edna? Porque fica assim um passo a passo mesmo, né, do capítulo, Isso. né? E assim, olha passo a só, passo. o autocontrole, a oração, a meditação, a ação de beneficência, eu não estou dependendo do outro, eu estou dependendo de mim, certo? Sim, sim. Eu posso, sim, pedir auxílio para o outro, mas o meu equilíbrio energético, eu também posso, de acordo com o que ela fala aqui, eu também posso adquirir através dessas dicas que ela dá, né? Então, aqui nessa figura, está aqui o campo de energia humana. Cura de si mesmo significa transformação de si mesmo. O silêncio da mente faz alargar as percepções e o foco passa a ser o equilíbrio da vida. A percepção do campo de energia humana demanda estudo, prática e também crescimento pessoal. É uma coisa tirada do Facebook, mas que eu acho que tem muito a ver com o que ela está falando aqui. Aceitar ou rebelar, né? Aí a figura aqui diz, aceitação dissolve o sofrimento. A Joana de Ângeles diz, aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Então, quando eu compreendo o processo, o meu próprio processo, o processo dos meus afetos, né, ou do alheio, do próximo, quando eu compreendo esse processo, eu desapego também do sofrimento, né? Porque eu vou aceitar o fluxo do acontecimento da vida, né? Se eu me rebelar, quer dizer, eu revolto com aquilo, tipo assim, gruda mais, né? Esse sofrimento, ele perdura por mais tempo, porque por não entendimento e não aceitação, né, daquela circunstância, eu rebelo, e aí o efeito é totalmente contrário. Ao invés de me aliviar, piora. Isso aí mais ou menos funciona como se fosse uma retenção de energias negativas dentro de você mesmo. Sim, Exatamente. E se a gente apurar bem esse processo, quando ele começa a se instalar através da nossa mente, do nosso entorno, a gente consegue brecar. Já falei para vocês que eu ando fazendo umas experiências assim comigo mesmo, e é um esforço, né? É um esforço, demanda um esforço mental,
que você joga para o seu fisiológico, É né? porque você está utilizando, quando você faz esse processo, Fátima, você está pegando o quê? Você está pegando o elemento psíquico chamado atenção, tá? E focando naquilo, ou é pensamento, ou é ideia, né? Ou é uma sensação física. Então, assim, você pega essa atenção, foca naquilo. O que você está fazendo? Você está dando a sua atenção, você como ser inteiro, dando a sua atenção para aquela energia, porque é tudo energia. A tendência daquela energia, ela é ir diminuindo, reduzindo, porque você deu atenção para aquilo. Aquilo não está no automático acontecendo em você, tá? São as monoideias, né? As monoideias Também, te leva... conta a ideia, mas conta a ideia, conta Nem pensamento, sempre conta são sintoma, monoideias. qualquer coisa. Nem sempre são monoideias. Isso pode ser através até mesmo do próprio comportamento, né? Que você tem em relação ao ambiente onde você está, as pessoas que estão ao seu redor, as coisas que você quer e que não consegue realizar, né? Tudo isso daí faz um bolo, né? E que exatamente contribui para esse estado de coisa. É um conjunto de pensamentos e atitudes que nos leva ao desequilíbrio, né? Então, agora ficou lá em cima aquela barra, eu não consigo ler o que eu escrevi lá em cima. E pus aqui. Espiritismo pode ser um facilitador para entender o fenômeno da morte. Então, para você, lê para mim de novo aí, porque para mim está uma barra aqui em cima que eu não sei. É uma pergunta, Isso. tá? Espiritismo pode ser um facilitador para entender o fenômeno da morte? Tá. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, tá? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento, tá? A gente estava falando da aceitação ou rebeldia, quer dizer, desprendimento é um entendimento, né? A gente só se desapega e desprende quando a gente tem um entendimento, né? Isso aqui está em Kardec, está lá no tomo único. Aqui eu vou falar um pouco eu vou citar um pouco a doutrina, tá? O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Aí estão as fontes, tá? O último alento quase nunca é doloroso. Isso é muito importante para quem recém perdeu pessoas, né? Ou está na iminência da perda, tá? Então, o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Isso está no Céu e Inferno, de Allan Kardec. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Isso está na questão 728 do Livro dos Espíritos. E aqui eu vou aproveitar e dizer aqui o seguinte, ó. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, assim, se eu vou para esse lado do meu autoconhecimento e eu percebo que eu preciso me livrar de algumas crenças, algumas coisas que me fixam numa determinada circunstância e situação e que gera sofrimento, né? Não só para a morte, mas também dá para a gente ampliar isso, eu preciso que isso morra, tá? Então, o fenômeno morte não é só um fenômeno físico, são processos nossos também que a gente precisa deixar morrer para renascer outra coisa, tá? E regenerar, ter uma transformação na vida da gente. O que está escrito aí? O corpo físico, né? Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, isso a gente não pode esquecer nunca, né? Desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Assim, quando lhe sucedam as desconexões, os desajustes, advindo-lhes a interrupção, a morte, não se transforma em motivo de desgraça, de ruína.
Então, a Joana até agora está dizendo assim, olha, gente, o corpo, ele é muito útil, ele é o templo, né? É o nosso templo do nosso espírito e de todos. Mas só que a gente não pode colocar todas as nossas moedas, né? Investimento total nele, porque ele se deteriora, né? Uma hora ele vai dizer, olha, chega, deu, né? Estou partindo para a Terra, né? E aí nosso espírito vai ter que, nós, enquanto espíritos, vamos ter que sair desse corpo, né? A preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento. E isso aqui, gente, é bastante forte, assim, né? Porque nós temos uma cultura, principalmente o brasileiro, mas muito uma cultura ocidental também, né? Uma cultura de não se falar, é um tabu falar em morte, né? E muito interessante, porque a Joana de Ângeles, todo o livro dela, no final dos livros, eu não posso falar todos, porque eu não li todos ainda, mas os que eu já li, tá? Todos eles, no final do livro, ela vai falar desse tema, de tanta importância que tem, né? É uma coisa que não podemos fugir. Nós temos que olhar de frente isso, né? A pandemia está fazendo a gente fazer esse exercício Exatamente, intenso, né? exatamente. Mas aí, assim, Fátima, muitas pessoas ainda estão, assim, tendo... tá de frente, né? De frente, assim, com a morte. E isso está gerando muito pânico, porque as pessoas não pensavam nisso. Você entende? Então, assim... Sim, claro. E Exatamente. eu não falo que é no meio espírita também, tá? Também. Assim, porque assim, a gente saber algumas coisas é uma coisa. E a gente realmente se transformar por aquele saber é outra coisa. Então, assim, Outro na hora que a departamento. gente vai para as provas, né, é que a gente sabe se aquilo que a gente sabe, né, cognitivamente, se aquilo faz parte já do nosso cabedal espiritual mesmo. Quando a gente passa pela situação, pela condição da prova. Né? Um exemplo dessa questão, né, dessa diferença, né, entre você ter conhecimento daquilo que é a vida, né, na sua forma material e essencial, fundamental, espiritual. Agora, né, nós tivemos conhecimento do desencarne da Sueli Caldas-Chuva, né? Então, foram assim, muitas felicitações pelo fato da Sueli ter partido após ter cumprido a sua missão, ter realizado todo o trabalho que estava no encargo dela, que foi muito bem feito, coisa e tal, tarará, e agora ela já estava retornando à casa, né? À sua pátria verdadeira, diferentemente de tantas outras pessoas, né? Já em idade, pessoas idosas, né? De 80, 90 anos. Ah, tadinho, morreu. E agora? Poxa, a pessoa tão boa, ela tinha que ficar aqui mais um tempo. Então, são dois pesos e duas medidas. As pessoas que têm conhecimento e que vivenciaram dentro desse parâmetro e aquelas que viveram e experienciaram somente a questão pura e essencialmente material. Ou seja, o apego, aquilo que foi lido aqui, né, no início, do apego, né, de você estar assim, muito preso à matéria, e é o impacto, né, é um choque quando acontece o desencarne, a morte, para essas pessoas que ignoram e acham que tudo tem que ser vivido aqui porque é uma vida só. Né? Ô, Júlio, você me lembrou muito bem isso daí, porque durante a pandemia, vamos lembrar, o Divaldo passando por essa cirurgia, né? E foi embora, tá aí, Divaldo. Então, eu senti, não sei se algumas pessoas do grupo aqui, né, mas eu senti pelas postagens, né, de grupos espíritas e individualmente, o pessoal desesperado, assim, agora o que eu vou fazer o Divaldo? O que eu vou viver sem o Divaldo? Ainda bem que ele não morreu. Pois é, exatamente. Exatamente, Vamos lá, vamos continuar aqui. Dores versus
Lê para mim aí, por favor. Disposições psicológicas. Tá. Dores versus disposições psicológicas? E disposições psicológicas. Quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, constatando-lhe a interrupção, o cessar de manifestações, experimenta superlativas dores morais, que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivo imediato. Assim, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura, os acontecimentos e as suas matrizes. Eu gostaria que a gente não partisse para pareceres de comportamentos alheios, tá? Porque essa condição de perda, ela é muito individual, muito, tá? Então, assim, tem determinado tipo de pessoas que seguem a nossa crença, doutrina, né? Que acha que até chorar não é uma coisa legal. Isso é o absurdo, tá? Porque reprime um sentimento que a pessoa está tendo, tá? E uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente compreender, eu vou voltar a falar, né? Quando a gente passa por este evento, nessa situação, literalmente a gente tem que olhar para o coração, para o sentimento, tá? Nessa hora não é hora de racionalizar, é hora de voltar para si, para o seu sentimento. Aquilo que for de reação natural é o que deve acontecer com cada um de nós, tá? Ignorância da vida. A morte por ignorância da vida tem sido através dos milênios a causa de sofrimentos inimagináveis, desencadeadora de tragédias e de desconfortos sem fim. Todo fenômeno biológico que se inicia, naturalmente cessa, tá? Tudo que nasce no plano físico interrompe-se, transforma-se, portanto, e morre, né? Então, eu quero aqui chamar a atenção para a morte por ignorância da vida tem sido através dos milênios. Eu vou entrar um pouquinho nesse tema no próximo slide, tá? Que aqui, então, a Joana de Ângeles cita para nós um provável origem, tá? Do nosso sofrimento em relação à morte. E aí, eu trouxe aqui o tarô, né? O tarô terapêutico, baralho de Marsella, tá? Que chama a morte, é o trunfo número 13. E chama assim, ó, a morte, a inimiga. A morte retrata o momento em que a pessoa se vê feita em pedaços, espalhada, com a velha personalidade e os modos quase irreconhecíveis de tão mutilados. Não queremos perder nada do que achamos que nos pertence. Então, essa aqui vale para a morte física ou qualquer morte daquilo que eu já falei dos nossos conteúdos, tá? Esqueleto, ossos, a morte, né? Esqueleto, ossos, é tudo que nos resta de nossos antepassados, de nossas raízes enterradas, fundamente no tempo. O esqueleto é o Homo sapiens arquetípico, tá? E aqui eu coloquei uma ilustração mostrando isso aí, né? Todos nós, seres vivos, né? Temos isso aí, ó. É estranho, né? A gente pensar de roupinha, de carninha, né? De vinhos, mas a gente, por dentro, a gente é esqueleto. Isso aqui é arquetípico, tá? Por isso, essa questão, essa condição, né? Essa nossa condição de sofrimento. Porque, assim, olha, se a gente pensar, eu já li isso em algum lugar, não me lembro agora a fonte, mas se a gente pensar, por que a gente quer, né? Por que a gente sofre quando alguém morre, né? E por que a gente gostaria que ficasse tudo igual, né? Porque, na verdade, a gente lembra que nós, enquanto espíritos, nós não morremos, né? A gente está numa condição transitória de carne, corpo de carne, esse que é perecível. Mas no nosso inconsciente existe esse sentimento do eterno, do imortal.
Do eterno não sei, mas do imortal, né? Então, pode ser também uma das situações difíceis da gente perceber que a gente está no mundo, né? Com um corpo perecível e que isso vai ter um tempo de fim, vai finalizar, né? A morte é, ao mesmo tempo, mudança e estabilidade, que, embora a sua essência seja a transformação turbilhonante, a sua coreografia é eterna, tá? Isso está nesse livro aqui, o Tarô, uma jornada arquetípica, tá? O hexagrama do primeiro, do I Ching, né, de número 59, Juan, chama dispersão, dissolução. Expressa algo sobre este estado que chamamos morte. O esquecimento, o sono e a morte são diferentes níveis de manifestação do mesmo processo. A lembrança está para o esquecimento, como o despertar está para adormecer, e o nascimento para a morte. Tá? Isso está nesse livro da Edna Mara, o Tarô das Correlações Arquetípicas, a Função Terapêutica. A morte inevitável, gente, o que está escrito aí em cima? É inevitável. É inevitável. Aqui é Kardec, tá? Não há prazo nem determinismo absoluto de tempo, dependendo de inumeráveis razões, para que o ciclo que começou se encerre. Assim, a morte é inevitável e o sofrimento que ela gera resulta somente da má interpretação dos objetivos da vida, tá? Então, Perfeito. né? Exatamente. Então, assim, conforme o tipo de objetivo que eu tenho para o meu viver, né? Eu vou sofrer mais ou menos. Ou menos. Né? Aí diz aqui, nesse aqui, a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio, seja por outro, não a podeis evitar. A única certeza, né, que nós temos é que isso acaba, uma hora acaba. Então, olha a riqueza que a gente está vivendo, o momento, literalmente vivendo, né? Cada momento da vida da gente, né? Eles são assim, contas, né? Contas de um colar de pérolas, raríssimos e caríssimos, né? Cada dia que a gente vive, cada momento da vida da gente, né? Porque isso vai acabar, né? Isso uma hora vai ter fim. Nós vamos mudar o capítulo da novela da nossa própria vida, né? Apego, perturbação emocional, né? Está escrito. O apego à forma transitória, qual que é a forma transitória? Nosso corpo físico, né? Que se decompõe, produz a perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Isso aqui vai valer também, antes da morte, né? Vai valer também para o envelhecimento, né? O nosso corpo até hoje tem muitos recursos da ciência, né? Mas o nosso corpo naturalmente envelhece, né? Ou nós aceitamos isso, ou nós revoltamos, e aí fica pior. Lembra lá, aceitação ou rebeldia? Não tem jeito, né? Colocadas todas as esperanças no corpo, os fenômenos inerentes à sua constituição perturbam quem nele se firma, produzindo um impacto desesperador. E aqui eu lembro daquele outro slide que diz a ignorância da vida, né? A pessoa que se ilude, né? Do transitório, ela migra para o definitivo, ela vai sofrer muito em toda e qualquer perda, né? E não é só na morte física, não, tá? A pessoa que funciona ainda assim, por ignorância, né? Por falta de amadurecimento, ela sofre toda e qualquer perda, e sofre muito. Formação, dê para mim aí, gente. Cultural materialista. Formação materialista. cultural materialista. De certo modo, a ocorrência é resultado de uma educação, uma formação cultural materialista, mesmo que sob o disfarce espiritualista. Essa é a frase do livro, tá? Do livro. E aí eu trouxe essa figura bonita aí, né?
para poder mostrar um pouquinho o que é isso, materialismo e espiritualismo, né? Então, materialismo e etimologia, a criação do termo materialismo remete ao ano de 1702, quando foi alcunhado por esse nome aí, tá? Um diplomata, matemático, cientista e filósofo, de origem alemã. E qual que é a filosofia? É o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. E, fundamentalmente, todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o resultado de interações materiais, que a matéria é a única substância. Então, essa é a filosofia do materialismo. Segundo os dados que eu peguei, é de 1702, mas a gente lembra que lá, no início do nosso evangelho, segundo o Espiritismo, tem é o saduceu, gente, me ajuda a lembrar. Acho que eram os saduceus, que eles também eram considerados materialistas, porque eles acreditavam numa vida só. Eu acho que são os saduceus, eu não tenho bem certeza. Espiritualismo, como filosofia, doutrina filosófica que tem por base a existência ou a realidade essencial do espírito e da sua diferença e superioridade sobre o corpo e a matéria. Então, assim, o materialismo e o espiritualismo, eles sempre tiveram presentes, né, na humanidade e muito mais presente agora na nossa fase, né, final do século XIX, principalmente o XX e o XXI continua por aí, né? Já tem crescido de novo, né, a questão do espiritualismo nas ciências, algumas ciências, ainda é um movimento pequeno em relação à ciência em geral, mas já tem mudado um pouco, né? Eu acredito que daqui uns 30 anos, talvez fique aí materialismo e espiritualismo bem no igual, né? Igual de influência para a humanidade, até que o espiritualismo possa demonstrar, né, através da ciência, de que é o melhor caminho para os viventes, né? Mesmo porque o materialismo, por exemplo, se uma pessoa está sofrendo angústia, né? Ela, às beiras do suicídio, ou até de já ter tentado suicídio, qual é o recurso que o materialismo tem para este ser? Suicida Não logo, tem. porque eu não tenho saída, tá? Então, suicida logo, que é melhor caminho, porque eu não tenho resposta para você, né? Então, é muito interessante esse tipo de... Então, por aí a gente vê, será que o materialismo, ele dá conta, né, de ter uma saída, encontrar uma saída para um ser em angústia, né? Angústia. Eu acho que você fez uma excelente pergunta, Não é? excelente pergunta, sobretudo para a gente. Você estimou em 30 anos, você fez uma estimativa legal, acelerada até, porque antes do espiritualismo caminhar lado a lado com o materialismo, a gente entende que vai ser muito mais distante ainda admitir o espírito, né? Espiritualismo é uma coisa, e admitir que a gente é espírito já está um pouco mais distante, né? Mas com o advento do suicídio, com os suicídios em massa, durante essa pandemia, a gente pode acelerar esse processo. Pode ser. Aqui a formação cultural continua, né? As pessoas, aqui volta a Joana, tá? As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E face a esse comportamento, a morte se lhes apresenta como sendo a grande destruidora de planos, de anseios e realizações. A Joana já no livro, acho que foi O Ser Integral, né? Ela diz já sobre essa questão dessas correntes religiosas. Então, assim, não só o materialismo, por isso que ela fala espiritualismo também, muitas religiões ou filosofias, elas não preparam a criatura para este evento que é fatal, né? É por isso que ela fala também lá, né? Ela vai falar aqui, ó, mesmo que sob disfarce espiritualista, tá? Não são todas as religiões que dão uma clareza, né, que fornece uma clareza através das suas doutrinas, né,
para o fenômeno fatal que é a morte. Eternidade carnal. Por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, olha só, negarem-se, tá? Análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal transferindo reflexões no tempo e programando, fruindo ao máximo sob a conivente ilusão da eternidade carnal. Está vendo sobre a eternidade? É um sentimento que nós temos. Mas, Edna, Oi. mas o que provoca isso é o materialismo. Porque você vive que só através dos 5 sentidos é que te dão aquilo tudo que o mundo oferece. E aí, para interiorizar, buscar-se, fica mais difícil. Então, aí Norma, o pessoal resolve. Mas eu acho que não é só materialismo, não, tá? Eu penso que Você não é só acha? materialismo. Porque, por exemplo, se a pessoa ela tem uma religião, onde essa religião não explica para ela com clareza esse evento morte, tá? Ela vai cair no mesmo lugar, na mesma vala comum, entendeu? Sabe? Eu sei, mas é o caso aqui da gente estar falando também. Tem algumas pessoas que conhecem o espiritismo, mas quando fala em morte, ela não quer nem ouvir. Ela vira a página. O que eu falei? Entendeu? Antes? E o espiritismo, ele traz. Sim, ela não internalizou. Ela só conhece aqui, tá? Ela não conseguiu assimilar o que é isso para ela. Uma coisa é você entender o racional, outra coisa é você assimilar isso para a sua vida. É outro caminho, tá? E aí é individual, independente dos acessos que nós temos aos conhecimentos, muitos deles, né? Vai de cada um como é que assimila isso, entendeu? Então, deixa eu ler de novo, tá? Por negarem-se a uma análise profunda em torno da vida, passam a existência corporal, transferindo reflexões no tempo e programando, fruindo ao máximo, sobre a conivente ilusão da eternidade carnal. Quando jovens, né, transferem para a velhice o exame da morte. Quando sadios, adiam para o período das enfermidades a mesma reflexão, acreditando-se invulneráveis ao desgaste e aos fenômenos degenerativos da matéria. Então, assim, lá no nosso Pai Nosso, né? Lá diz assim, não nos deixe cair em tentação, né? E essa vida nossa carnal é pura tentação, gente. É muito distração. Se a gente não tiver cuidado, a gente se distrai também, entendeu? Distração. É isso aí, distração. Aqui está chamando a atenção para a gente não postergar, né? Mas só postergando. Exatamente, né? Os jovens dificilmente vai falar de morte, né? E quando a pessoa está sadia, também dificilmente, né? Quando vem uma enfermidade, aí se pensa nisso, né? Agora aqui vai falar da negação. Eu adorei essa ilustração aqui. À medida que o tempo transcorre, negam-se a envelhecer, utilizando-se de expedientes cirúrgicos, ginásticos, alimentares, na vã tentativa de manter a juventude que os anos arrebatam inexoravelmente. A luta para escamotear a realidade é tenaz, né? E quando essa se apresenta vexatória, derrapam nas crises neuróticas, nas fugas pelos alcoólicos e outras drogas, tombando no suicídio. Então, aqui ela foi para uma situação extrema, né? Da pessoa se rebelar mesmo, né? Das pessoas se rebelarem aqui em relação ao corpo físico, né? Então, ela nega isso. Então, assim, ela sofre, é um sofrimento que pode chegar até o suicídio. Morte e consciência, né? É bom deixar claro isso mesmo, Edna, que isso é numa questão extrema, porque a preocupação com a saúde física, fazendo ginástica, procurando fazer, isso é aconselhável. A alimentação também, né? No sentido de preservação e de respeito ao corpo físico, né? Então, assim, a negação na questão, ela se configura a negação
quando vai ao extremo Exatamente. da preocupação, como só Aqui tá, por isso que aqui está em vermelho aqui, negam-se a envelhecer. Quer dizer, ela não aceita de jeito nenhum, né? E não está dizendo que isso tudo, ela está colocando isso aí daquela pessoa extrema, né? Que ela sofre porque o corpo está envelhecendo, né? Morte e consciência. A morte de um ser amado não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Deplora-se, não poucas vezes, a morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má, numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. Eu confesso para vocês que isso aqui, para mim, ainda é difícil, tá? Eu entendo, eu compreendo, né? Mas dizer que tem alegria de ter perdido um ser, aí eu ainda não consigo, tá? O Júlio falou que tem espírita que colocou lá felicitações, isso eu não consigo ainda, tá? Não consigo ter alegria. Eu sinto aquela falta, não é que eu sinto eu sinto com resignação, mas eu sinto aquela falta, né? De não ter mais aquela pessoa, porque aquele corpo literalmente morreu, né? Aquele corpo já era, né? Quando ele fale para sempre, né? Ele vai ser transformado em outra coisa. Então, assim, que bom se tem algumas pessoas que estão ouvindo aqui ou vão ouvir, que já estão nessa condição, né? Como ela põe aqui. A morte de um ser amado não deveria acarretar desespero. Desespero não é o caso. Antes, alegria. Essa alegria que eu vou confessar aqui para vocês, essa alegria eu ainda não sinto. Eu entendo, mas entendo com dor ainda, com tristeza, tá? Especialmente se a sua foi uma existência digna. Eu nunca conheci ninguém na minha vida que tenha sentido alegria pela morte de alguém. Pois é. Eu acho difícil ainda, né? A gente ter essa alegria. Olha só, vamos lembrar daquela passagem de Jesus, lembra do Evangelho? Que Jesus estava com os apóstolos e aí se depararam com um cão morto. E aí os apóstolos, mestre, cuidado aí, não vai pisar aí no cachorro. Olha só esse cachorro, está fedendo, está apodrecendo. O que Jesus fez? Fez os apóstolos pensarem. Olha os dentes, que lindo. Vamos começar pelo material, acho que é um bom exercício. Eu também não consigo sorrir, né? Mas ver o lado bom, a gente não escuta isso assim, só para tentar ajudar. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, parentes, amigos, falar assim, descansou. Então, daquele corpo, sim, descansou. Do corpo, realmente, literalmente descansou, porque quem passou já por um processo assim de enfermidade, né? Enfermidade mesmo, quando morre o corpo, que morre mesmo, né? Aquele corpo descansou o espírito para aquela vivência com aquele corpo. Então, nesse sentido, Fátima, o descansou está certo, tá? Pode ser um bom começo, não é que está certo, está errado, foi só uma sugestão, assim, pode ser um bom começo. Mesmo sendo espírita, a gente entender que descansou. Agora, quem descansou? Quem estava cuidando do doente? Quem descansou? Não, o próprio espírito, Fátima. O próprio espírito. Exatamente. Tá? Eu vou dizer aqui da vivência, da experiência 3 anos atrás, do meu pai ter ficado acamado 2 anos, né? Então, a gente vê, nós todos, né? E vê o sofrimento dele de querer fazer as coisas, espírito, né? Querer fazer a coisa e não ter mais corpo. Então, no sentido literal deste corpo, esse espírito realmente descansou daquela lida com aquele corpo doente, tá? Eu estou citando assim um fato, né? Um fato da minha família, no caso. Corpo cárcere, né? Que está escrito aí. O homem e a mulher de bem, porque exemplares na conduta e no pensamento, encerraram seus compromissos no mundo físico, podendo retornar à sua origem, que é o mundo espiritual, né? Enquanto os endividados, os de conduta insana, devem desfrutar de tempo para a reparação, o reequilíbrio.
Eu acho que a Joana está querendo dizer aqui qual que é o nosso destino, né? Vai ser o próximo capítulo, tá? Que vai ser com a Renata. Então, assim, depois do desenlace do corpo físico, né? Conforme a nossa vida aqui, nossa conduta, saberemos como é que depois daquela perturbação normal de quase todo mundo, né? A gente vai, que jeito que a gente vai ficar, né? Se a gente vai ficar, como é que nós vamos ficar? Podendo retornar à sua origem, quer dizer, voltando à vida, entre aspas, normal, entre aspas não, voltando à vida normal na outra dimensão. Ou aquele que os endividados, né? Aqueles que prejudicaram muito o próximo, né? Esses não vão ter um lugar muito legal, né? Os de conduta insana devem desfrutar de tempo para reparação e reequilíbrio. Então, assim, vai sofrer um pouco do lado de lá, e parece que não é tão pouco assim, né? Eu não entendi assim, Edna, esse parágrafo. Eu entendi que ela está se referindo ao parágrafo anterior, de que algumas pessoas falam, a pessoa que é boa vai embora, que pena, e a pessoa que não é legal fica. Então, ela está explicando isso. Volta no próximo slide. Já estou aqui. O que eu entendi, assim, que ela está dizendo assim, que o homem e a mulher de bem, né, porque ela já teve uma conduta legal, ela encerra o compromisso dela nesse mundo. Então, ela pode morrer, ela pode ir para retornar à origem, né? Enquanto as pessoas que ainda não cumpriram ou que ainda estão endividadas, elas vão se demorar um tempo mais, né, para ter tempo de se reequilibrar mais. Eu acho, Maria, que dá para ser as duas interpretações, tá? Eu acho que as duas cabem. Porque, realmente, quando a gente percebe, assim, uma pessoa que tem uma doença, a gente sabe que a pessoa é dessa de conduta insana, né? Ela tem uma doença e ela se livra daquela doença, aparece em outro lugar, a gente já viu isso também aqui em aula, aparece em outro lugar, né? E aí a pessoa passa por outro processo, ela sofre, né? Porque o corpo não tá dando para ela o que ela quer, né? Ela sofre, mas ela continua viva, né? Me parece que é o tempo para ela poder ter essa oportunidade de repensar muito mais, né? Para ver se acontece aí, através do sofrimento do corpo físico, uma transformação, ou o mínimo de transformação possível, né? Mas isso talvez seja isso que ela queira falar, mas eu acho que, não sei, o capítulo que vem vai ser após a morte, ela deve entrar nesse ponto aqui, né? Então, depois da morte, como é que foi esse ser que teve uma vida, né, equilibrada, e o ser que não teve uma vida equilibrada no sentido de caráter, né? Eu acho que também cabe, tá? O corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere, e a libertação de um ser amado que volve à plenitude deverá causar alegria e não desgosto. O corpo é o cárcere da alma, segundo Platão. Eu entendo isso aqui me ajuda muito, tá, gente? A questão da tristeza, lembra que eu falei? Eu às vezes fico triste, mas só de pensar que realmente o corpo é um cárcere, né? E eu sinto isso comigo, às vezes, né? Eu, dentro do meu corpo. Eu sinto isso. Então, assim, realmente o corpo é um cárcere. Então, se a pessoa, ela cumpriu com a parte dela e ela deixou esse corpo, né? Ela vai estar mais liberta, a gente sabe disso. E isso, para mim, é muito, assim, como é que eu posso usar a palavra? Alentador, sabe? Para mim é muito alentador isso aqui. Pessoas más. Se forem pessoas más que desencarnam, também a satisfação deveria permanecer, pelo fato de a mesma interromper-lhes o curso dos delitos, facultando-lhes tempo para pensar, não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia. A gente sabe de alguns livros espíritas, né, que às vezes a pessoa está na fase jovem, mas aquele espírito está causando tanto mal para ele mesmo, né, praticando tantos atos que vão dar um resultado muito ruim para ele, né, prejudicando o próximo, claro, que ele, às vezes, tem a misericórdia de interromper a vida dele, né?
recebe... Ele é retirado, né? É retirado, exatamente. Retirado. É mais ou menos o que ela está falando aqui. Não é assim que reagem as criaturas na teimosia em que permanecem, negando-se a uma mudança saudável de conduta, tá? Não me conformo, asseveram uns. É uma desgraça, afirmam outros. Nunca aceitarei, informa a maioria, diante da morte dos seres queridos, entregando-se voluntariamente ao sofrimento. Gente, isso aqui é tão verdadeiro. Tem pessoas passando por essa condição agora da morte súbita, né? Eu posso falar morte súbita, né? As questões aí de quem está indo pelo Covid, muitos parentes ficam nessa condição aqui, tá? Assim, de não se conformar, né? Nunca aceitar. O que foi, né? Estava tão bom, entrou de uma forma no hospital e já saiu morto, né? Tem, assim, muitos casos, sabe, que eu conheço, assim, nessa condição. Então, isso gera um sofrimento para a pessoa, né? E, geralmente, são pessoas que não têm esse conhecimento que a gente tem, tá? Por isso que eu falo, é de uma outra religião, que a religião não dá esse alento, sabe, para a questão da morte, um alento que a pessoa entenda, né, que faz parte da vida, que uma hora vai. Tá certo que morrer subitamente é mais chocante, mas também acontece, né? Adversários... Posso fazer Fala, Fátima. É assim, né? A Joana vem nos dando tantas os exemplos desse comportamento que a gente vivencia, que a gente observa no nosso entorno, né? E nós já temos, assim, como você falou anteriormente, algumas oportunidades, academicamente falando, de nos prepararmos para a morte. Não estou nem falando de religião, porque tem uma universidade que a Dora Encontre ajudou a montar cursos de pós-graduação de tanatologia, né? Para falar da morte, para aprender sobre a morte. E começa mais ou menos assim, de uma forma até... como é que chama aquela pessoa? Cética, né? Sem religião nenhuma, dizendo assim, quando você já nasce, você já vai morrer. Então, já é um tremendo de uma motivação para você fazer um curso para aprender a morrer com essa motivação, com essa temática. Olha só, quando fazendo o mestre FRJ, orientador, que era o chefe do departamento da radiologia, ele dizia que quando era jovem, não era espírita, não era católico, nada disso, mas ele dizia assim, é ético, ele falou assim, eu queria fazer um estudo para as pessoas aprenderem, para os médicos, meus médicos aqui, aprenderem o seguinte, que a gente tem que gostar de entender e procurar se aprofundar, que quando a gente já começa a ser gerado, a gente já começa a morrer. E não era espírito, não era nada. Hoje, eu acredito que ele pode estar aperfeiçoando essa vontade de ensinar os médicos que passavam pelas mãos dele, de ensinar isso, né? Isso já está proliferando, digamos assim, está sendo tão divulgada essa... É muito legal a gente já ter essa oportunidade, né? De querer estudar, de querer falar sobre a morte. É isso que a Joana, no meu entender, está tentando dizer para a gente. São tantas as maneiras de se encarar a morte e que nos faz sofrer. Obrigada a todos. Eu tenho que falar isso, porque eu fico assim, com vontade muito grande, porque eu sofri muito com vontade de dizer coisas enquanto eu estava fazendo o mestrado, e que eu não dizer. Aqui vocês me deixam dizer um monte de asneira, um monte de coisa, e vocês me escutam, né? Okay. Muito obrigada uma vez. Adversários, o que está escrito aí? Perigosos? Rigorosos. Rigorosos, tá. O orgulho desmedido e a presunção pessoal dão-lhes os adversários mais rigorosos, que não lhes permitem raciocinar diante do que acontece com todos os seres. Então, aqui vem uma palavrinha que dentro da doutrina a gente sabe, né? São duas, né? O orgulho e o egoísmo. Então, ela traz aqui que é o orgulho...
Só faltou, mas... Um adversário rigoroso, né? Um adversário que a gente está tentando... Inclusive, ela coloca aqui esse orgulho na questão da morte, né? Do tema morte. Muito interessante. Sentimentos contraditórios. A morte sempre produz sentimentos contraditórios, naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Para todos é, normalmente, uma grande surpresa, na maioria das vezes, desagradável. Então, é muito interessante porque ela fala do sentimento contraditório não só dos que ficam, mas dos que vão também, né? E é muito, eu acho que bem oportuno isso, porque a gente só perde o corpo, né? A gente continua quem é, né? Para quem desencarnou, como está escrito aí, gente? Fala para mim aí. Para quem desencarnou. Tá. Quem considerou e se preparou para o acontecimento, logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível. No entanto, para aquele que ao corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante o sucedido, acompanhado por injustificável revolta, que causa males insuspeitados. Então, a gente também precisa preparar, né, para esse momento, para que o nosso após, né, o desenlace do corpo físico, a gente não sofra tanto, né, por essa condição fatal. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da ótica pelo qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. E tem uma coisa muito importante aqui, que eu lembrei agora, para falar, é assim, a pessoa que tem muito medo de morrer, vocês começam eu vou falar isso aqui e vocês depois começam a observar, tá? A pessoa que tem muito medo de morrer, medo da morte, geralmente ela não está vivendo. Ela está passando pela vida, tá? Então, quando você vê que a pessoa é muito medrosa com a morte, pode olhar que o processo dela de vida, geralmente é só uma passagem, ela não está conseguindo viver, né? Tá? Ela não está conseguindo valorizar o presente, aquilo que ela está vivendo no dia a dia, ela está passando pela vida. Essa é uma observação pessoal minha, tá? E aí eu passo para vocês também observarem, para ver se é isso mesmo, tá? Muito obrigada pela diquinha, grande profissional da área da observação do comportamento humano. Muito obrigada pela diquinha. Isso serve para a gente como um alerta para a nossa convivência com os nossos familiares, né? Muito obrigada, Edna. É por isso que eu só saio desse grupo se alguém me tirar. Então você não vai sair. Então você não vai sair, Fátima. Oi, Norma, você quer falar? Não, vou ver se eu consigo falar. Eu penso que a gente, como a gente vive, a forma como que a gente vive, se a gente vive o dia a dia com bastante coerência, buscando tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, né? O autoconhecimento, observando o nosso comportamento com as mais diferentes relações que a gente estabelece, nós já estamos nos preparando para ter uma morte melhor. No sentido de, tipo assim, eu fiz o melhor. Eu acho que foi daquele jeito que os parentes da Sueli está colocando. Ela deixou um legado maravilhoso, né? Não morre jamais no coração da gente. O que a gente vai sentir falta é da presença física, aqueles que conviviam com ela, né? Então, eu já disse uma vez aqui a experiência que eu tive com a partida do meu filho, vamos dizer, antigamente eu falava precoce, porque era 21 anos. Hoje eu não posso falar que é precoce, porque ele tinha aquele tempo. E curioso, depois que dessa fala aí, eu lembrei uma coisa do Rodrigo, que ele, quando sofreu um acidente dele, ele, antes dele desencarnar, antes de acontecer a morte dele, depois de 3 meses, ele sofreu um acidente de moto. E ele ficou em casa, e pedindo, tipo assim, mãe, eu quero ler alguma coisa, tal.
Eu dei o Paulo Coelho para ele ler, ele leu, gostei e tal, mas eu queria mais coisa. Falei, Rodrigo, eu tenho um livro aqui que chama O Nosso Lar, acho que é bacana. Ele falou, sabe por quê? Mas esse acidente aí me deixou meio assim, eu não entendi bem, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Aí eu dei, ele falou, não gostou do André Luiz também, sabe? O guri não gostava de nada, foi quando eu fui buscar Luiz Sérgio, também não achei, aí comprei o Céu Azul. Sem brincadeira. Quando ele morreu, eu fui procurar as coisas dele para ver onde que eu ia me segurar para poder entender um pouco daquilo que estava acontecendo. Quando eu acho o livrinho que ele estava lendo, chama O Céu Azul, ele parou no capítulo onde fala de volta ao lar. Alguma coisa assim. Então, você percebe os sinais que vão te dando. O período que ele viveu, recuperando o pé, que fez cirurgia e tudo, o que aconteceu naquele período? Um aprendizado imenso para mim, porque eu não sei, eu me ative muito, eu trabalhava bastante, mas o período que eu estava em casa, eu parava para conversar bastante com ele, até porque ele cobrava bastante isso. Eu falava para ele, vamos ao centro, ele ia. Aí ali ele falou, Deus, eu não estou te entendendo, você não é de vir no centro, o que foi? Minha mãe falou, se eu vim aqui é muito bom para mim, por isso que eu estou vindo. Sabe aquelas coisas, sabe? Uma pessoa assim que foi caminhando. Quando ele faleceu, eu lembrei desde o período da recuperação dele até o tiro, tal, que eu não estava aqui, né? Então, eu vejo assim, aquilo foi planejado, né? E assistido. E aí, eu olhei assim para essa doutrina e falei, Jesus, como é consoladora. Eu estaria louca, talvez, se eu não compreendesse isso. Senti a ausência física dele, claro que eu senti, um jovem, né? E filho, né? Aí, mas o que ficou para mim também? Que tinha um propósito aquilo que eu desconheço, porque tem partes que a gente não sabe. Mas só o consolo que a doutrina nos dá, gente. Essa compreensão nos faz mais fortes, nos faz melhores. A gente passa a entender a dor de outras mães. A gente entra em um outro campo. E a vida passa a não ter mais aquele sentido que você tinha algumas coisas, você já está buscando outras. Aí você quer viver o quê? Os valores, que a traça não corrói, nem o ladrão rouba. É aquilo que a gente passa a viver. Isso é importante. Você vai morrer melhor. Eu creio que eu posso até morrer melhor do jeito que eu estou caminhando, né? Porque eu realmente cuido do meu corpo físico, me alimento balanceadamente, às vezes saio um pouco fora, faço exercício, eu faço tudo para viver bem, para tipo assim, a hora que deixar esse templo aí, que não vai me servir mais, eu falo, cumpri. Isso, eu não tem preço, eu estou falando de coração, tá? Não é presunção. Do que a felicidade do dever cumprido hoje para mim. Não tem preço. Legal. Né? Isso aí, mas o amadurecimento se dá dessa forma, né? Não tinha outra forma. Muito obrigada. Essa aula foi maravilhosa, maravilhosa. Obrigada pelo seu testemunho, sua contribuição, tá? Eu sei que isso é doído, né? Passou tudo, mas é doído, né? Fenômenos, o que está escrito aí, gente? Naturais. Constituem fenômenos naturais a dor da saudade, tá vendo? A melancolia, a preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessárias provações para o amor. Isso me chamou muita atenção. Olha o que ela coloca. Ela coloca aqui, decorrência necessária da provação para o amor. Olha só. Que precisa sublimar-se através da ausência física e de todas as implicações dela decorrentes. É muito profunda. Impossível,
É impossível ver isso daí e não lembrar do que Jesus disse para Maria, né? No mês de Maria, né? Jesus consolou, ao invés de ser consolado, ele consolou a mãe, né? É impossível. Eu me emociono porque punk, né? Eu achei muito, assim, muito, para mim, um significado muito profundo. Provações para o amor, né? Amor, prova do amor. Para viver o amor que Jesus nos ensinou, né? Deve-se viver preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de lhe não sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Bom, agora, aqui, nessa parte, encerra a Joana, tá? E eu tenho um livro aqui da Von Franz, que ela fala dos sonhos de quem está prestes ao desenlace, tá? É comum aparecer imagens de vegetação nos sonhos de pessoas próximas da morte. Os sonhos das pessoas próximas da morte indicam que o inconsciente, isto é, o nosso mundo instintivo, prepara a consciência não para um fim definitivo, mas para uma profunda transformação e para uma espécie de continuação do processo vital que a consciência cotidiana não consegue sequer imaginar. Quase todos os símbolos que aparecem em sonhos de morte são imagens que também se manifestam no processo de individuação, especialmente na segunda metade da vida. Então, aqui é uma... já estou na metade da vida, já. Aqui é uma... Já estou na segunda metade, né? A Von Franz, ela não tem nada, não é espiritualista nem espírita, ela era da área da ciência, né? E ela diz isso aqui, que é das pesquisas dela. Ela está dizendo tudo que o espiritismo diz, né? Ela consegue chegar a essa constatação, tá? Esse sonho me parece querer dizer que a morte é um problema de limiar de percepção entre os vivos e os mortos. Estes desapareceram atrás de um horizonte de eventos, por assim dizer, como estrelas num buraco negro, mas eles continuam existindo. Esse livro é maravilhoso para quem gosta desse tema, né? Sonho e morte. Tem muitos relatos dela lá, de pessoas, né? Pacientes, inclusive, que antes de morrer tinham um determinado sonho, né? E o sonho parece que se repete. Um deles, eu peguei só esse aqui, é a imagem da vegetação, tá? Eu peguei só esse aqui, mas tem muitos outros nesse livro. É muito interessante. Tem muitas, sei lá como é que chamar, muitos misticismo, muita viagem em cima dos sonhos, né? O ser humano já se debruçou exaustivamente sobre essa temática também. Na verdade, assim, os sonhos, na teoria junguiana, tá? Os sonhos, ele é um caminho direto, tá? Do inconsciente para a consciência. Tá? Ele é maravilhoso, entendi, por exemplo, num processo terapêutico. Tá? É muito rico. Tá? É muito rico. Agora, ele não serve para, por exemplo, você vai, eu sonho tal, sonhou com isso, para todo mundo significa a mesma coisa. Tá? Não é assim. Né? É conforme o processo da pessoa. Tá? É individual, né? Isso, perispírito, do grego peri. Mas isso é um trabalho já realizado pela psicologia, pela academia? Não, tanto né? Freudiano, tanto Freud quanto Jung, tá? E tem outras... Já existem terapeutas que... Não. Sim, todo terapeuta junguiano trabalha com sonho. Eu sou uma. Eu também, bastante. Todo terapeuta junguiano. É uma das ferramentas ricas. É uma ferramenta maravilhosa. Então tá legal, deixa eu brincar com vocês aqui agora, então. Deixa eu brincar um pouquinho com vocês. Quer dizer que aquela crente popular assim, muito vendo os pés, é sinal que está perto de morrer já? Não entendi, não. Deu uma cortada. Uma crendice popular que diz que quando você começa a sonhar recorrentemente que está vendo os seus pés, é que está perto já de... Não, que você não está vendo os seus pés, ao contrário.
que está perto de você, ó, desencarnar. É sinal que você não está mais aqui. Né? Eu vou responder para você. Tem alguma coisa a ver? Eu vou responder para você que sim e que não. Vai depender do contexto de cada um, tá? Ótimo! Que sim, que não é ótimo. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei. Vai depender do contexto de cada um. Não tem uma coisa... Olha só, ainda bem. Não é generalizado, não é genérico. Que não. Tá? Não é genérico, ele é específico. Resposta que melhor lhe agrade. Oi? É o quê, Júlia? Resposta que melhor lhe agrade. Eu não entendi. É uma resposta que melhor lhe agrade. O sim e o não, né? Aí você deve optar por aquela que mais agrada você. Entendi, pronto, resolveu. Fátima, é que assim, o que existiu nas pesquisas dos terapeutas, dos analistas, né, junguianos, alguns símbolos semelhantes nos sonhos daqueles que estavam no processo, né, da morte, mesmo sem saber que estava no processo da morte, né? Então, ali a Von Franz estava dizendo que tinha muitos sonhos, que as pessoas tinham sonhos que remetiam a encerramentos de ciclo. Entendi. E não necessariamente da morte física, né? Encerramentos de ciclo. Então, assim, poderiam ser ciclos de experiências da vida, né? E então, assim, quando se sonha, né, com algo encerrando a sua vida, quer dizer que você vai morrer. Pode ser que você realmente esteja na passagem para uma outra experiência da vida, muito diferente daquilo que você vem acontecendo. Então, assim, se observa isso, né? Agora, assim, os símbolos que aparecem no sonho, eles também têm muito a ver com o inconsciente pessoal e coletivo da pessoa, né? Aquilo que permeia aí o inconsciente familiar, né, da pessoa. Por exemplo, se você, né, no meio que você vive, há essa ideia de que se sonha que não vê o pé é morte, pode acontecer realmente de se ter um sonho assim e a pessoa morrer. Por quê? Entendi. Porque são símbolos que ficam impregnados no inconsciente da pessoa. E aí o inconsciente, o sonho vai lá e pesca aquele símbolo que já faz parte da sua cultura, que faz parte da sua crença, e aí ele joga isso no sonho, quer dizer, manifesta isso, né, no sonho, através dessa simbologia. Mas isso não quer dizer que no mundo inteiro isso é sinal de morte, né? Aí inclui isso para o espírito codificar ou decodificar, como se fosse um prenúncio, né? Lembrando, a Renata lembrou bem, tá? Morte para este livro, tá? Ela mostra morte física, mas a morte de processos também, psicológicos, tá? Que significam essas coisas, tá? Eu já tinha falado isso lá no início, lá quando eu citei uma parte do Kardec, tá? A gente tem que sempre lembrar que o fenômeno morte não é só morte física, pode ser a morte de um processo nosso mesmo, né? Eu vou continuar com a minha vida física, mas alguma coisa em mim precisa morrer para renascer outra coisa. E isso pode vir em sonho, símbolos, tá? Entendi, pessoal. Vamos lá no perispírito, então. Do grego peri, em torno, e do latim spiritus, espíritos, alma e espírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo físico. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Então, eu quis trazer isso como final, tá? E ao fim, para poder entender que o espírito, depois de morto o corpo físico, né? A gente pode dizer morto mesmo, porque esse corpo físico ele vai morrer e vai se transformar em pó, conforme fala aí nos livros sagrados, né? Existe o corpo chamado perispírito, né? Segundo a explicação da nossa doutrina, que chama perispírito, que é esse corpo que esse espírito vai se manifestar, vai aparecer
né? Alguma coisa assim para os videntes, né? E lá no mundo espiritual também, é esse corpo chamado perispírito que vai aparecer, tá? Semelhante ao corpo físico. E aqui, então, a gente encerra, né, a nossa apresentação. Deixa eu fechar aqui. Eita! Já vai embora? Não, alguém que está usando o meu saiu, e aí, pois é. Deixa eu ver, a Renata está aí, deve ser a Maria? Cadê a Maria? A Maria usou. Aqui. Ué, por que apareceu esse saiu aqui? Não entendi. Não entendi. Eu só finalizei, deve ser o botão que eu apertei errado no início também, né? Eu apertei algum botão errado aqui, que ficou esquisito esse negócio hoje. Tá? Então, como você ainda tá aí na apresentação, ainda está vendo você, como já está no final, então vamos encerrar. Vamos encerrar, então. Alguém tem alguma outra fala ainda antes do encerramento? O Júlio vai fazer nossa prece de encerramento. Eu tenho que achar o botão para parar de gravar, não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Já deve ter Você está com a apresentação aberta, Edna. Tira a apresentação. Maria, eu não sei tirar, viu? Deixa eu ver aqui. Interromper. Opa, deu certo. Hoje eu apertei um botão errado no início, tá? E deu essa confusão. Deixa eu interromper, tá? Tchau, tchau para todos, que eu vou interromper a gravação aqui para a gente finalizar.